quentinha, um maná, meu Pai do céu, glória ao nome do Senhor Jesus, não o que nós queremos, mas sim o que nós necessitamos, em nome do Senhor Jesus. Isso é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem pudesse colocar de pé, abra sua Bíblia. No Salmo 42. Vou ser bem breve, bem breve, bem breve. Fazer que nem... Dá só um... meu pastor. Exatamente. Salmo 42. Aleluia. Salmos 42. Palavra que Deus me deu. Acredito que vai falar muito aos nossos corações. Amém? Todos acharam? Vamos acompanhar. Como Salmo 42 primeiro. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disto, lembro dentro de mim e derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus, e como voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. Amém, irmão? Se assente. Quando eu tive a oportunidade de louvar ao Senhor, eu falei sobre estar no centro da vontade de Deus. E quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, irmão, uma palavra que o salmista, ele estava passando por um momento de dificuldade, estava passando por um momento de aflição, e ele começa a refletir, começa a trazer aos pensamentos, meu pastor, a trazer à memória alguns momentos de alegria, alguns momentos de felicidade, de quando ele estava na casa de Deus. Ele começa a trazer à memória momentos em que ele louvava, momentos em que ele se alegrava, glorificava, exaltava, e ia adorar ao Senhor com a multidão que seguia em direção à casa de Deus. E quando eu começo a analisar esse salmo é um salmo poderoso, forte, porque fala muito ao nosso coração. Porque muitas das vezes se colocamos como esse salmista. Há momentos em nossas vidas que bate o desespero. Há momentos em nossa vida que bate a perseguição, os questionamentos. E aqui, quando eu olho para esse salmo, eu começo a refletir também sobre algumas coisas que eu vivi na minha vida. Enquanto ele ia para a casa de Deus se alegrar, simplesmente pelo fato de Deus ter salvado a vida dele, de Deus ter entrado com a providência, de Deus ter curado a enfermidade,
Mas assim como eu e você, o salmista também passou por momentos de aflições. Momentos em que ele questionou a Deus o porquê dessa provação, o porquê de passar por essa aflição. E quando eu falei na minha oportunidade, eu falei sobre estar no centro da vontade de Deus. E analisando uma palavra com referência nesse salmo, o Senhor Jesus me leva até o livro de Jó, aonde Jó ele tinha filhos, e quando os filhos de Jó davam uma festa, Jó fazia questão do diácono Julival de ir lá e sacrificar em pró da vida dos seus filhos, sem saber qual era o pecado do filho, mas para que não viesse a ter alguma situação de pecado que viesse desagradar o Espírito Santo, ele fazia questão de imolar cordeiro, de preparar o altar e sacrificar a Deus, em pedido de perdão por algum pecado que seus filhos tenham cometido. E num dia que Jó estava vivendo bem, num dia que Jó estava tranquilo, meu pastor, simplesmente, quando Satanás se apresentou perante Deus, Deus pergunta para Satanás de onde ele vinha, e ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Essa história toda você já sabe, mas o que eu quero trazer a você nessa noite, e perguntar qual era o pecado de Jó. O que Jó fez para Deus para vivenciar uma situação tão turbulenta? O que Jó cometeu para que Deus viesse permitir que Satanás viesse tocar em Jó? Todo arrepiado, irmão. Isso me leva a refletir, irmão, que quando você se está no centro da vontade de Deus, pouco importa a dificuldade, pouco importa o problema que nós vamos enfrentar, porque assim como ele fez na vida de Jó, por mais que Jó não tenha cometido pecado algum, por mais que Jó não tinha cometido delito algum perante o Senhor, Satanás fez questão de questionar a Deus sobre Jó. E disse para Deus: ele só te adora porque ele tem tudo. Ele só te adora porque ele tem riquezas. Ele só te adora porque ele tem filhos bonitos, porque ele tem a casa boa, porque ele é próspero. E para chamar a sua atenção, é uma conversa entre Deus e Satanás, e Jó não tinha conhecimento, irmão. Simplesmente o diabo vai lá e questiona a Deus a respeito de Jó. Mas Jó não tinha cometido erro algum. Pelo contrário, Jó fazia a vontade de Deus, sacrificava, mas ainda assim o Senhor permitiu que Jó fosse provado. Ainda assim Deus permitiu que Jó fosse tocado. Ainda assim as coisas para Jó não ocorreram como ele planejava. E Jó se deparou com a situação de que ele pergunta a Deus qual era o pecado dele, qual era a falha dele. E Deus se apresenta para Jó. E quando Jó ora pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro, muda o quadro de Jó. E a pergunta que eu faço para você: se Jó não tinha cometido erro algum, e mesmo assim Deus permitiu, quem é eu e você? A única diferença é que muitas das vezes nós não se colocamos no centro da vontade de Deus. Quando Satanás questionou
a Deus sobre Jó. Jó estava sacrificando. Jó estava fazendo a vontade de Deus. E ainda assim foi tocado. Ainda assim, Deus permitiu que Satanás fosse lá para tentar Jó, para provar Jó. Jó perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha. E ainda assim ele não negou o nome do Senhor. Ainda assim ele não murmurou contra Deus. E Deus restituiu. Só que uma coisa, quero que você entenda. Deus restituiu os filhos de Jó. Mas não foi os mesmos filhos. Ele recebeu de volta o gado, a riqueza, a esposa, mas os filhos perdidos permaneceram. Porque a Bíblia não relata que Deus ressuscitou os 10 filhos de Jó. E olhando para a nossa vida hoje, nós passamos a questionar Deus em pequenas coisas. Se a enfermidade vem, eu quero culpar Deus. Se a porta não se abre, eu quero culpar a Deus porque a porta não se abriu. Se as coisas não funcionam como eu quero, eu questiono a Deus e digo, e agora? O Senhor não prometeu? O Senhor não disse que faria? E por nós não recebermos aquilo que nós queremos, colocamos a culpa em Deus, irmão. E por colocar a culpa em Deus, a nossa alma se abate. Em vez de adorar, passamos a questionar o que é que Deus está fazendo. Em vez de abrir o coração, queremos fechar o nosso coração achando que Deus é submisso a mim ou submisso a você. Não é bem assim, irmão. Não é bem assim. Vai chegar alguns momentos na nossa vida, na nossa trajetória, que você vai precisar dizer para a sua alma, assim como o salmista fez, para a sua alma se acalmar, para que você não venha sair do centro da vontade de Deus, irmão. Porque uma alma, quando ela está agoniada, ela não tem direção. Uma alma, quando ela está em conflito, ela pensa de forma inconsequente. E no versículo 1 fala que é assim: como o servo anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. E no momento de aflição a qual o salmista estava passando, ele precisou abrir a boca e dizer para a sua alma se acalmar, se aquietar dentro dele. Por quê? Porque nem tudo que nós passamos é prova, irmão. Nem tudo que nós vamos enfrentar são coisas ruins, irmão. Mas por que nos momentos de felicidade não trazemos a memória quando Deus nos abençoou? Porque nos momentos que passamos por aflições não começamos a se lembrar dos milagres que Jesus fez, para que a nossa alma venha se confortar, para que o nosso coração venha se alegrar mesmo em meio à tempestade. É assim que Jesus faz. Quando você começa a trazer a memória, às vezes a porta está fechada, a despensa está vazia, mas eu começo a me lembrar que um dia já teve cheia e Ele pode fazer acontecer novamente. Quando a enfermidade bate na porta, em vez de questionar a Deus, devemos agradecer a Deus por ainda estar vivo, porque enquanto estivermos vivos ainda tem a oportunidade de Deus fazer o milagre. E os discípulos, eles recebem uma ordem de Deus, recebem uma ordem de Jesus. Jesus diz: passem para outra margem que eu vos encontrarei com vocês lá do outro lado. E
E a primeira coisa que eles fazem é obedecer. Eles entram no barco e vão em direção ao outro lado. Mas no meio do caminho eles vão se deparar com uma tempestade. A tempestade começa a balançar o barco. E eles começam a se desesperar. Começam a ficar atônitos, aflitos. E no momento que a tempestade estava mais precária, no momento em que a situação parecia não ter mais jeito, eles diziam: vamos perecer, vamos morrer no meio desse mar. É o momento que Jesus começa a caminhar por sobre as águas e vai em direção àquele barco. E quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma, a tempestade cessa. E eu quero perguntar para você, como que o seu barco está nessa noite? Será que você entrou aqui com o seu barco em tempestade, tempestuoso? Será que você entrou aqui com os ventos balançando contra você, contra a sua família, contra a sua casa? Deixa eu dizer algo para você levar para casa. Deus, Ele jamais vai te dar uma cruz que você não possa suportar e carregar. Ainda que o vento balance ao contrário, ainda que a tempestade não seja favorável, ainda assim Ele vai encontrar com você do outro lado. E obedecer à vontade de Deus, meu diácono Fábio, muitas das vezes vai fazer isso. Vai permitir que você enfrente uma tempestade. Porque você não está agradando o mundo, você está agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. E quando nós agradamos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida em direção ao Senhor, é bem verdade que o mundo ele vai fazer com que você pereça. As circunstâncias vai fazer com que você pereça. Mas mesmo assim, irmão, mesmo sabendo que a tempestade é normal, irmão, seria complicado se você não passasse por prova. Eu passei uma fase da minha vida, meu diácono Julival, que eu cheguei a falar: será que a minha vida é só sofrer? Você não já se perguntou isso? Eu já me perguntei. Meu Deus, será que nada dá certo? Será que a minha vida é isso? Será que eu nunca vou ser feliz? Será que eu nunca vou receber aquilo que o irmão recebeu, uma bênção, uma prosperidade, uma cura, uma transformação? Será que a minha vida é esse inferno? Mas eu aprendi a entender que Deus não faz a minha vontade. Deus, Ele faz a vontade dEle, e a vontade dEle muitas das vezes é dor, é sofrimento, é permissivo, irmão. Deus permite que aconteça, para que Ele use isso como ferramenta para transformar a minha vida e a sua vida. E aqui, no versículo 4, vai dizer, já vou encerrar: quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus como um voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Muitas das vezes você vai ir para lugares em que as pessoas vão estar felizes e por dentro você vai estar triste. É nessas horas que você precisa colocar a sua vida espiritual na balança e ver se Jesus não foi bom o tempo todo com você. Que se eu e você não fosse dependente de Deus, nós não estaremos aqui. Se eu e você não precisássemos de Deus para respirar, para viver, nada adiantaria servirmos aqui. Então, quando eu vou para a casa do Pai, eu me alegro, porque eu poderia estar numa cama de hospital, irmão. Eu poderia estar numa cadeira de rodas. Eu poderia ter minhas pernas amputadas, minha mão amputada, mas eu estou aqui inteiro para adorar ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já são passadas.
E a única coisa que vai restar para mim, para você, é esperar pacientemente, confiando que Ele vai prover, confiando que Ele vai curar, confiando que Ele vai mudar o quadro. Permita ser transformado, permita ser tocado pelo Espírito Santo, permita que Jesus tire tudo aquilo que desagrada a Ele, porque até quando nós passamos por provas, é Jesus nos chamando para perto dEle. É hora de refletir, é hora de colocar a nossa vida espiritual na balança, e dizer, será que eu poderia fazer mais para o reino? Será que eu poderia fazer mais para a obra? Será que eu poderia fazer mais para Deus? Sim, pode. A cada dia que você acordar, você tem a oportunidade de fazer melhor ainda do que você já fez, irmão. E a partir do momento que eu começar a ocupar o meu coração, ocupar a minha mente, ocupar o meu espírito com as coisas de Deus, é impossível que o Espírito Santo não trabalhe na minha vida. Ele vai trabalhar da forma dele, é tirando você de certas amizades, é tirando você de lugares que não agrada a Ele, fazendo com que você se aproxime do altar, fazendo com que você se aproxime do Espírito Santo. E aqui no versículo 1, o salmista fala: como o cervo procura pelas águas, a minha alma tem sede. E muitas das vezes estamos perdendo a nossa sede, estamos vindo para a casa de Deus no automático, estamos vindo para a casa de Deus por cumprir tabela, e queremos que Deus faça algo sobre nós, queremos que Deus faça algo sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa. E quando eu e você se coloca no centro da vontade de Deus, tiramos a legalidade da mão de Satanás e colocamos a legalidade na mão do Espírito Santo, para que Ele venha conduzir, para que aquilo que eu fazia antes eu não faço mais, mas eu permito que a minha vida, que a minha alma, que o meu espírito seja conduzido àquilo que Deus quer para mim. E quando, na última pregação que eu preguei, se eu não me engano, eu falei sobre os pensamentos de Deus, que é pensamento de paz. Só que é um pensamento de paz, que não é porque ele tem pensamento de paz, que ele vai fazer com que aconteça aquilo que eu quero. Ele diz, para dar o fim que desejais. É você que escolhe. Às vezes Jesus está exigindo de você uma mudança de amizade. Às vezes Jesus está exigindo de mim e de você uma mudança de lugar. Aonde eu passava eu não posso passar mais, porque aquilo tenta a minha carne, tenta o meu espírito. É você que escolhe o fim. É eu e você que escolhe o fim, porque o pensamento de Deus é pensamentos bons a nosso respeito. É pensamentos que vai direcionar não para distante dele, mas cada vez para perto. E às vezes até na enfermidade, Jesus usa de ferramenta para estreitar você para perto dele, para ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não admite ser barganhado. Com o Espírito Santo não se barganha. Com o Espírito Santo não se negocia. Com o Espírito Santo, a nossa vida não pode ser medida na balança entre a minha carne e o meu espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é isso. Se a Bíblia já me diz que a minha carne é fraca, por que eu vou fazer coisas que fortaleçam a minha carne e enfraqueçam o meu espírito? Se a Bíblia diz que a minha carne é fraca, eu tenho que se aproximar daquilo que fortalece o meu espírito. Se a minha alma anseia por Deus, anseia pela vontade de Deus, eu tenho que fortalecer a minha alma, o meu espírito, para que se aproxime do Espírito Santo.
Então, cada vez que eu estreitar a minha relação com o Espírito Santo, a minha carne vai se enfraquecer. Aí eu vou entender como é que Jesus trabalha. Aí eu vou entender porque eu não poderia ter feito aquilo que eu fiz. E é assim que o servo, quando ele busca pelas águas, ele sente o cheiro das águas distante, a profundidade da terra. Só que a nossa alma começa a sentir o cheiro do Espírito Santo, mas não queremos ter a vontade de cavar para chegar na água. Quando o servo sente o cheiro das águas, ele começa a cavar, meu diácono Fábio. Ele começa a cavar. E olha que as patas dele não foi feito para cavar. Só que quem sente o cheiro das águas, não olha para a circunstância. Quem sabe que se passar pela fase da... Meu Deus. Quem sabe que se passar pela fase da escavação, vai chegar na água viva. Vai chegar na água pura. E muitas das vezes a única coisa que nos resta é continuar cavando até chegar a água. Até o Espírito Santo de Deus entrar com providência. Até Jesus derramar cura. Porque não adianta, irmão, eu questionar a Deus sobre o meu sofrimento. Não adianta eu questionar a Deus porque eu estou vivendo assim, não. Eu quero dizer, Senhor, a minha vida te pertence. Se a minha vida te pertence, faz a tua vontade sobre a minha vida. Quando Jesus ensina, já vou encerrar, na oração do Pai Nosso, Ele fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Foi a primeira oração que eu aprendi. E essa oração esconde algo tão precioso, mas ao mesmo tempo tão difícil de aceitar. É a vontade de Deus. Nós oramos, e quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O céu ele não trabalha com pecado, irmão. O céu ele não trabalha com bagagem. O céu não trabalha com questionamentos. O céu não trabalha com murmuração. O céu trabalha com fé. O céu trabalha com perseverança. O céu trabalha com confiança, com verdade, com vontade, com alegria, com graça, com gozo, com paz, com misericórdia. E a vontade do céu é que você seja próximo dele. A vontade do Espírito Santo é que eu e você se aproxime cada vez mais. É que eu e você entre no Santo dos Santos. É que eu e você diga para nossa alma se aquietar, porque a vontade não é dela, a vontade é dele. E quando eu entendo que a vontade de Deus é permissiva, eu entendo que o Espírito Santo às vezes permite eu passar pela prova, às vezes permite eu passar pela dificuldade, eu venha alcançar a misericórdia, para que um dia eu venha alcançar a graça de Deus, irmão. E nessa noite, talvez você entrou aqui cabisbaixo, talvez você entrou aqui questionando, talvez você entrou aqui abatido, irmão. Talvez você entrou aqui com os pensamentos frustrados, talvez você entrou aqui indignado com o Espírito Santo, talvez você entrou aqui e se permitiu esse retorno para casa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A graça de Deus, ela acontece quando eu consigo entender que a vontade não é minha, é dele. Quando eu consigo entender que o Espírito Santo trabalha quando eu deixo ele trabalhar. Quando a minha vida começa a condizer com o que o Senhor quer, é impossível de não ser transformado. É impossível para mim vir para um culto como esse e não sair daqui com a minha posse de vitória. Amém, irmão? Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, irmão. E eu cheguei aqui nessa noite. Se coloca de pé. Eu entrei aqui nessa noite